Quem não está acompanhando, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Versículos 1 a 5, eu vou repetir isso muitas vezes nas próximas vezes que eu falar a vocês. Paulo fala assim: sabe porém isto é, tenho certeza, tenho convicção, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e agora vem a lista de pecados, os homens serão egoístas, eu já preguei sobre isto, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E hoje eu vou falar sobre desafeiçoados. Aí vem implacáveis, caluniadores, é uma lista espantosa, tristemente espantosa, do que vai acontecer à medida que o tempo do fim chega. Eu não posso precisar quando isto vai acontecer em grande medida, mas posso saber que certamente a verdade de Deus não falha. Deus é verdadeiro no que diz. Como Ele conhece a história, aliás, Ele é o Senhor da história, Ele escreve de antemão a história, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Porque Deus tem alguma responsabilidade nessas coisas todas aqui, vou mexer com isso rapidamente. Desafeiçoados, outras traduções dizem sem afeição natural. Sem afeição natural. Portanto, nos últimos dias, os homens serão sem afeição natural. Significa sem o amor na família, sem amor entre amigos, sem amor de marido e mulher e assim por diante. A palavra usada por Paulo aqui é uma das 4 palavras que a Escritura diz sobre amor. E este amor do qual o texto fala é a palavra grega storge, com S, storge, que significa essas afeições naturais que nós temos entre as pessoas da família, entre os que são chegados. Alguém abra para mim Romanos 1, 31, falando, Adriana, você aqui, cadê a Adriana? Saiu. Veja que é a mesma palavra usada, é a mesma raiz da palavra usada, 1:31, falando que quando Deus toma os homens e os entrega a si mesmos, quando Deus pega os homens, lembra bem, eu vou usar essa figura gráfica aqui, para que nós permaneçamos elevados, é necessário que alguma coisa externa nos segure. No momento em que eu faço assim, esta coisa cai por si só, não precisa eu empurrar para ela cair. A Bíblia fala assim, serão entregues a si mesmos. Aí acho que no verso 24, se eu não me engano, 28 em Romanos, fala que Deus, 1:28, Deus entregou aos homens para que eles cometam pecados abomináveis, coisas inconvenientes. Veja algumas delas no verso 31. Olha como é que os homens serão. 1:31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem afeição natural. Storgos, ou astorgos. Lembra bem, eu vou usar a palavra storge, que é amor, storge, e astorg, astorgo, exatamente o que não é. O A aqui é o que nega, ou sem. Sem storgos é astorgos. E Paulo afirma que esses que Deus entregou a si mesmos, esses que Deus soltou como castigo pelo desprezo da revelação natural, tornam-se pessoas desafeiçoadas, sem afeição natural. E esta é uma imposição judicial divina sobre os homens que desprezam a Deus, o Criador, e nós vamos ter muita gente desafeiçoada, porque uma das coisas que nós mais vemos hoje, no mundo universitário, e está crescendo cada vez mais isso, e pessoas ligadas, e pessoas da ciência, de modo geral, pessoas
de profissões liberais na área de medicina, na área de psicologia, etc., etc., todos eles não creem Deus como Criador. Todos eles desprezam a ideia de Deus como Criador. E Deus disse, por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames. Deus vai soltar essas pessoas para que elas se afundem. Quando Deus solta, nós descemos. Os homens caem. E uma das coisas que vai acontecer com essas pessoas que desprezam Deus como Criador é o fato deles serem desafeiçoados ou sem afeição natural. Então, essa expressão desafeiçoados, astorgoi, guarde esse nome, astorgoi, diz respeito ao amor instintivo que envolve essas afeições entre pais e filhos, entre gente da mesma família, mesmo entre irmãos na fé. Eu vou tentar justificar isso daqui a pouco. Esse storge, esse amor, é um movimento natural da alma, alguma coisa igual à gravidade ou alguma coisa forte da natureza. E todos os homens são naturalmente cheios de storge. Quando eu falo naturalmente, não é essencialmente, mas é aquilo com que nós somos, desde que somos criados ou nascidos, nós nos afeiçoamos às pessoas, porque isto é um resquício daquilo que resta de nós, da imagem de Deus. Então, é quase que um amor que vem conosco, que faz parte, não da essência nossa, mas faz parte da nossa vida. Há 4 palavras que eu mencionei, está no seu esboço aí, que são traduzidas como amor. O português é ruim, nesse sentido que só tem amor, amor, amor. Eu estava comentando na aula agora há pouco. Quando você faz sexo, você faz o quê? Ninguém quer falar, né? Faz amor. Então é uma palavra destituída de sentido. E o grego usa 4 palavras distintas para cada tipo de amor. Primeiro, é o amor ágape ou agape, que é o amor produzido pela ação do Espírito Santo naqueles que são tornados filhos de Deus. Mas não é disto que Paulo está falando. Astorgos. Storge não tem nada a ver com o sentido do verbo agapau, cujo substantivo é ágape, que é um amor mais profundo, é um amor desinteressado, é um amor que ilustra o amor de Deus por nós. Há uma segunda palavra, que só sobre esta dava para falar muito, né? Mas o nosso assunto não é primordialmente este. A segunda palavra, quem sabe qual é? Bom, já está escrito aí. Filéu, não é de filé. Filéu significa amar, mas um tipo de amor de uma qualidade um pouco diferente. Quando Jesus uma vez perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Se lembra o que Pedro respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Jesus perguntou assim, agapas me? Tu me amas? Ele respondeu, eu filo se. Ele respondeu com um tipo de amor, uma classe de amor inferior, que pode haver em pessoas incrédulas também. Então, são diferentes áreas do amor. Storge não tem nada a ver necessariamente com filéu, que é um amor de fortes afeições, que inclui manifestações de carinho, que existe especialmente entre cristãos, entre irmãos. E esse amor pelos cristãos é concedido por Deus, ele não é natural. Nós não nascemos aprendendo a amar nossos irmãos, isso tem que ser ensinado. Nós temos que bater na tecla de nossos filhos, ensinando-os a amar. Ele não é natural, mas o storge é natural.
aquela afeição que até animais têm quando os filhinhos nascem, lambe, limpa, protege, amamenta. Esse é o amor natural. Até isso vai ser perdido. Eu vou trabalhar com isso daqui a pouco. Mas filéu, o amor pelos irmãos na fé. Amor até por aqueles que não gostam muito de nós, também é filéu. Todavia, o amor por minha família é natural. Filéu não é natural, precisa ser gerado por Deus em nós. São afeições que nascem no coração como parte do residual da imagem de Deus, como eu já disse, que ainda resta em nós. E todos os seres humanos são capacitados a ter o storge, que é ter o amor natural. Mesmo os homens mais violentos neste mundo, homens que são a escória moral da humanidade, eles têm storge. Vá mexer nos filhos deles para ver o que acontece. Vá mexer na mulher dele para ver o que acontece. Mesmo os facínoras deste mundo possuem storge. Entretanto, esse tipo de amor não é essencial em nós, a despeito de ser uma afeição natural. Natural é porque nós nascemos com essas afeições. A terceira palavra é eros. Essa palavra não aparece na Bíblia, mas ela é facilmente demonstrável na Escritura. Ao invés de maridos amarem suas mulheres, muitos deles mais modernamente, sempre ouve o que eu vou dizer aqui, mas hoje com mais insistência, amanhã, hoje com mais frequência, amanhã com muito mais frequência ainda. Esses homens têm mostrado a aversão a elas. Tem crescido o número de pessoas que se separam, porque as afeições desaparecem. O eros também desaparece. Mas tem mais a ver com os apetites físicos do que com outra coisa. E a última palavra é storge, que eu tenho já falado. E essa palavra a que Paulo se refere, ter doces afeições para com Deus e doces afeições para com irmãos não é natural, tem que ser colocado por Deus. Mas storge é natural. Desde que os nossos pequeninos nascem, nós os cercamos de afeições, ainda que eles não sejam bondosos conosco, aliás, nem são capazes de mostrar nenhuma afeição, mas nós botamos o coração neles. Isso vale para crente e vale para incrédulo. Storge. No entanto, ter afeições pelos filhos e por aqueles que são próximos de nós, isso é natural. E essas afeições têm a ver com a amabilidade, que é a afeição que nós temos por aqueles que nós queremos bem. No entanto, o que Paulo quer dizer a Timóteo é que nos tempos finais, esse tipo de amor relacional pode ser perdido. Nos dias finais, mesmo os que amam hoje vão perder essas afeições. Vivemos hoje num mundo de grandes transformações devido às influências culturais e lavagem cerebral que acontece, feita pela mídia e hoje até pelo ensino formal, pelo ensino público. Os nossos filhos estão debaixo de fogo com respeito às questões de família, amor de família. Ainda existem afeições familiares, mas não vai ser assim para sempre. Tudo caminha para o cumprimento da palavra verdadeira de Deus, onde os homens serão desafeiçoados. No passado, as afeições de família eram muito mais fortes do que hoje. Se você via um casal se separando, isso há uns 40, 50, 60 atrás, era um choque. Era uma coisa terrível. Hoje se separa numa boa. As afeições vão sendo perdidas pouco a pouco na nossa sociedade. Estamos já no começo do fim? Sim, mas começo onde? Não tem como medir. É à medida que o tempo passa, nós vamos perceber essas afeições sendo deixadas de lado. E nós estamos
presenciando uma mudança de mundial, de mente mundial, uma mudança que é muito forte. Quando você fala, por exemplo, em gênero, quando você fala, por exemplo, você ouve falar assim, que a partir de janeiro, não vai haver mais na cédula de nascimento, como chama? Certidão de nascimento, não vai ter mais progenitores. Vai ter um lugar próprio para que você que nasceu, possa ter 2 pais ou 2 mães. E as afeições não são as mesmas. Porque se for 2 pais, eles não têm nada a ver geneticamente com aquilo. Não nasceu deles. A menos que um deles tenha sido o pai. Mas se ele for o pai, ele foi apenas geneticamente, porque ele gosta de outro. E não dela. Isso é muito sério. As afeições naturais que Deus plantou, ou que Deus fez com que tivéssemos, vão desaparecer, vão ser deixadas de lado. E a TV tem mudado a opinião das pessoas, formando nelas opiniões diferentes nessa nova ordem mundial a respeito de famílias. Então eu vou tentar, quanto eu puder, rapidamente, e veja aí, sobre alguns exemplos de perdas de afeição. Primeiro, perda de afeições naturais nas relações humanas em geral. A desafeição não é alguma coisa que vai atingir as famílias simplesmente, mas vai atingir a sociedade em geral. Não são prerrogativa, essas afeições não são prerrogativa dos que têm Jesus na vida, mas elas são também pertencentes àqueles que não são crentes. E já existe alguma coisa acontecendo em nossa geração que aponta para o cumprimento da profecia paulina. Afinal de contas, eu vou repetir, já estamos nos últimos dias. Onde? Eu não sei. Mas já estamos num tempo onde as coisas começaram a mudar. E esta nossa geração experimenta mudança que nunca houve em toda a história anterior. Mas nós não acordamos para isso é parte do cumprimento da verdade de Deus. E nesse tempo do fim, os homens ficarão sem a capacidade de exercer afeições naturais, porque eles as perderão. Deus vai soltá-los. Então eles se afundarão e perderão as afeições. Olha só, aos que são da igreja, ou os que são da igreja, podem perder afeições naturais. E acordem para isso que pode acontecer com você. Dentro da igreja, existem pessoas que têm dificuldades grandes de mostrar amor por certas pessoas. Porque elas estão acostumadas a amar somente aquelas pessoas que são amáveis. Quando você pega uma carne de pescoço na igreja, quando você pega uma pessoa antipática, chata, você tem dificuldade, você fala assim, eu não aguento ficar perto dela. Isso é feito não é feito no mundão, isso é feito entre nós. Nós vamos perdendo essas afeições que devem acontecer entre pessoas que se amam, entre pessoas que estão numa família, a família de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse que nós devemos amar as pessoas a despeito do que elas são, e não por causa do que elas oferecem. Veja o que ele diz. Porque se amardes os que vos amam, Márcio, complete. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então ele dá um exemplo. Quem é que faz assim? Os gentios fazem isso. Então vocês não levam vantagem nenhuma a amar quem ama você. Amor de troca não faz vantagem nenhuma. Mas nós podemos perder essas afeições por pessoas que não fazem coisas que nos agradam. E irmãos, eu já vi isso não poucas vezes. Eles encontram as pessoas e, se puder, dar uma voltinha assim e sair de lado, para não encontrar. Entre irmãos pode acontecer isso.
E eu oro a Deus para que em nosso meio isto não haja. Porque igreja de Deus, na igreja verdadeira de Deus, pessoas amam umas às outras, não só porque foram atingidas pelo amor redentor de Deus, mas porque é natural que irmãos se amem. Isto é natural. Então, se você tem dificuldade de amar pessoas por causa das coisas chatas que ela tem, das coisas desagradáveis, peça a Deus a graça dessa afeição não ser perdida. E ele continua na história. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Essa aqui é uma puxada de orelha para quem servir. Nós só cumprimentamos antes do culto ou depois do culto as pessoas que são bem próximas de nós, do nosso grupinho, pessoas do nosso círculo. Eu não estou dizendo que você não ama, mas você não mostra, pelo menos, interesse nas pessoas. Apenas cuide, para que quando chegam pessoas aqui, elas recebam o nosso afeto, nosso bem-querer. Lembra bem, gentios fazem isto. Não é prerrogativa só de vocês, mas o que estou dizendo é que pode acontecer em nosso meio essa discriminação de quem é mais legal, quem é menos legal, quem é mais amável e menos amável. Apenas cuidem com isso. Segunda coisa, amigos podem perder afeições naturais. É natural amigos terem afeições entre si. Afinal de contas, eles são amáveis entre si, eles fazem coisas boas uns aos outros. É mandatório que amigos possuam afeições naturais. Elas são parte integrante da amizade. Mas essas afeições podem ser perdidas. Ainda que essas afeições sejam uma ordem divina, mandatórias, elas não são qualidades essenciais em nós. Pode haver o rompimento de amizades e a consequente desafeição, e vocês certamente já viram pessoas que se amavam, de repente não podem nem se ver. Tanto dentro quanto fora da igreja. À medida que o tempo passa, vai crescendo o número de desafeições, a intensidade das desafeições entre as pessoas. Segunda coisa, a perda das afeições naturais na família. Isso aqui é muito sério. A grande prejudicada na matéria das afeições naturais recai sobre a família. Deixa-me dar 3 possíveis exemplos de desafeição. Primeira coisa é entre marido e mulher. Os cônjuges podem perder afeições naturais. Deus estabeleceu os cônjuges, isto é, marido e mulher, para que houvesse entre eles harmonia, para que houvesse entre eles carinho e outras belas afeições entre eles, seja entre crentes, seja entre incrédulos, porque o casamento é feito para a sociedade humana, não somente para a igreja de Deus. E a questão do astorgos tem afetado fortemente a vida de família, e começando pelos casais. Eu volto a enfatizar o que eu disse em poucas palavras anteriormente. Está aumentando o número de homens que se separam das suas esposas. Divórcios sempre houve. No Brasil não era divórcio, como é que era? Pior ainda. Porque era um beco sem saída para todo mundo. Sempre houve divórcios, mas não tanto como agora. Na igreja, divórcio era algo impensável antes. Hoje nós temos pastores divorciados 1, 2, 3, 4 vezes, eu conheço, e ainda continuam no chamado ministério da palavra. Nós temos presbíteros se separando de suas esposas, diáconos se separando de suas esposas, e crentes em geral. Esse é algo muito sério. É por causa da perda das afeições naturais. Você devia mostrar afeição pelo seu marido, você não mostra. Você, marido, podia mostrar afeição por sua esposa, mas você já não faz isso mais, porque você não gosta das coisas que ela tem, que ela não tinha antes. Antes era bonita, hoje não é. Antes era isso, hoje não é. Então você vai perdendo as afeições em virtude das coisas que o objeto amado não oferece mais. São afeições naturais.
amar a esposa, amar o marido, é uma coisa que ímpios também fazem. Não pensa que os ímpios todos são infelizes na vida conjugal, mas essas coisas estão se perdendo. À medida que o tempo passa, essas coisas vão sendo um desastre grande na nossa sociedade. Além do que, homens têm praticado em nossa geração muita violência contra suas esposas. É só se ligar no Datena. Ou naquele que, como é que chama? Na Record? Que morreu o grande apresentador. Bom, ainda bem vocês não ouviram. Muitos homens têm perdido esta afeição natural. E eu creio que as perspectivas não são boas para a nossa sociedade presente e para que os nossos filhos vão experimentar, os nossos netos vão experimentar. Está aumentando o número de mulheres que têm traído seus maridos. Antes, bem antes, era comum um homem fazer isso, sem vergonha do homem. E homem é sem vergonha. Mas hoje está aumentando o número de sem vergonhas mulheres. Está aumentando cada vez mais o assédio das mulheres pelos homens. Eu digo isso porque é a perda das afeições naturais dentro dos casais. Isso aqui é altamente lamentável. As mulheres estão se independentizando-se. Mas não para fazer o melhor. Elas estão igualando aos seus maridos ímpios. Elas estão assumindo o direito de fazer os mesmos pecados que eles fazem. Isso é altamente lamentável. Isso é perda de afeições naturais. Está aumentando o número de pessoas que agem com violência. E assim por diante. Você pode encontrar um monte de coisas que evidencia esta perda de afeição. E os cônjuges são os primeiros a perder essas afeições dentro da família. Segunda coisa, irmãos podem perder a afeição natural por seus irmãos. Porque irmão é um negócio forte. Laço de sangue é um negócio muito forte. Mas vai chegar um tempo, leia para mim alguém, Marcos 13:12, primeira parte, Marcos 13:12, rapidinho, vai chegar um tempo em que vai acontecer isso aqui, ó. Lembra, hoje irmão é tudo para você. E desde pequeninos os filhos aprendem a amar os seus irmãozinhos. Veja o que vai acontecer no tempo que precede a vinda do Senhor. 13:12a. Está aí, até aí. Um irmão entregará à morte. Isso é perda de afeição natural. Significa que o sangue, a família não é importante mais. Quantos filhos sem afeição natural dos pais são deixados à TV, ao videogame, aos filmes e músicas? Eles se tornam tendentes a perder as afeições, porque eles não tratam nessas diversões da realidade da vida, mas somente da diversão deles. E na grande maioria das vezes, essas diversões são de natureza violenta, de conteúdo fortemente sexual, onde as mulheres são objeto de uso e assim por diante. Observe que estas afeições entre irmãos ganham espaço dentro da família de nossa sociedade. Terceira coisa, pais podem perder a afeição pelos seus filhos. Astorgoi se refere a essa falta de afeições que são dadas naturalmente por Deus aos seres humanos. Mesmo os homens ímpios recebem a mesma graça que os crentes recebem. Eles são capazes de amar os seus pais. Mas isso não vai ser para sempre assim. O profeta Isaías nos relembra esta afeição natural na sua profecia. Ele fala assim, eu vou repetir no final este verso. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ama? Ou um pai pode esquecer-se do filho que ama? Porque já havia no tempo do profeta Isaías pessoas que faziam assim. Isso é muito triste. A afeição de pais por filhos está sendo chacoalhada, porque muitas mães na nossa geração procuram seguir carreira ao invés de gastar tempo com os filhos.
Procuram fazer um monte de coisas para se verem livres dos filhos, entregam os filhos à TV com filminho o dia inteiro, ou manda para creche, ou manda para isso, ou manda para aquilo, exceto por causa de extrema necessidade. Mãe tem que ficar educando os filhos, gastando tempo com eles, até enquanto o pai é o provedor da casa. Isso é lei bíblica. Se você quiser inverter isto, a coisa fica ruim. E não é incomum vermos mães, você sabe disso, jogando filhos na sarjeta ou entregando seus filhos porque elas não aguentam mais exercer a função de mãe. Um comentador bíblico chamado William Barclay, ele nos diz que nos tempos de Paulo, Roma era um lugar onde já havia muitos que eram chamados de astorgoi. O que é astorgoi mesmo? Sem afeição natural. O amor de família no tempo de Roma já estava morrendo. Era um tempo de muita imoralidade. E você sabe que o Império Romano caiu de podre por causa da imoralidade que ali havia. E isso afetava a relação de pais e filhos. Crianças recém-nascidas, no tempo em que Paulo escreveu, eram consideradas um infortúnio, uma infelicidade. E quando uma criança nascia, ela era depositada aos pés do pai. Se o pai tomava a criança e erguia a criança, era sinal de que ele a reconhecia. Mas se o pai não fizesse esse gesto, virasse as costas, essa criança era jogada fora. Nunca houve uma noite, isso aqui é um comentador sério que fala, nunca houve uma noite quando não houvesse 30 ou 40 crianças abandonadas no Fórum Romano, pela perda das afeições. Quanto mais podre a sociedade vai ficando, menos ou mais astorgoi aparece na sociedade. E Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. Sêneca, um famoso filósofo romano contemporâneo de Paulo, disse: matamos um cachorro louco, abatemos um touro selvagem, enfiamos a faca no gado doente, para que ele não contamine a erva. Filhos que são nascidos fracos e deformados, nós afogamos. Não pense que isso é uma coisa distante. Volte um pouquinho na guerra onde Hitler dominava o mundo. O que é que ele fazia com os doentes, com os fracos? Eles simplesmente eliminavam. E abuso de pequeninos, de violência física, violência sexual, é uma coisa que vai crescendo assustadoramente. O texto fala, um irmão entregará à morte outro irmão e pais entregarão seus filhos, desprezarão os seus filhos. Estas coisas estão acontecendo em nossa sociedade. Filhos, quarta coisa, filhos podem perder a afeição natural dos pais, ou pelos pais. Há algumas razões, eu coloquei aí, mas não sei se vou ter tempo de falar todas elas. A perda das afeições por causa da ausência dos pais. Eu vi, semana passada, 2 filmes, eu gosto de filme. Eu gasto tempo mais do que eu devia, às vezes, minha esposa sabe disso. Ela vai deitar sozinha, coitadinha, eu fico vendo televisão. Eu vi 2 filmes que apontam para esse grande problema. Filhos que têm grandes consequências pela ausência dos pais. As guerras fazem com que os homens, os pais, saiam e deixem muitos filhos órfãos de pai. E esses filhos crescem sem a presença da figura masculina, boa, agradável, gostosa, carinhosa. Eles acabam perdendo a afeição pelos seus pais. E assim muitos filhos crescem astorgoi. Além disso, você não pode esquecer que desafeição gera desafeição. Mães abandonando, como eu já disse, o lar para seguir em carreira. E quando uma criança cresce num ambiente de desafeição, a desafeição continua num processo doloroso que só termina quando a graça redentora de Deus atinge essas crianças.
Só quando o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo que essas crianças podem amar pais que elas odiavam ou por quem tinham perdido as afeições. Eu tenho exemplo disso na minha família. Eu não vou contar a história porque eu vou expor a pessoa, mas não tinha afeição pelo pai. Porque o pai procedeu impiamente com a sua mãe, com todo mundo. Perdeu desafeição. Então, um membro da família ajudou ela a amar o pai. Só quando a graça de Deus opera que nós voltamos a ter afeições por aqueles que fizeram mal a nós. A perda de afeições por causa de inversão de valores. Presta atenção nisso, que isso é filosofia. Muitas pessoas hoje possuem qualidades anormais, onde elas possuem afeição por animais como cachorros, gatos e golfinhos. Possuem afeição por árvores, pela natureza, mas não possuem afeição por pessoas. Alguns preferem ter animais do que ter filhos. Isso é uma verdade. Não é pouca gente que está envolvida com isso. Eles sentem muito quando o animal é maltratado, mas não sentem quase nada quando milhões de crianças são abortadas, quando crianças são maltratadas ao redor do mundo e às vezes dentro da nossa vizinhança. Essa inversão de valores é exemplificada nas penalidades previstas da nossa lei. O que acontece quando alguém mata um animal? Prisão inafiançável. Uma árvore. O que acontece quando alguém mata um outro ser humano? Um julgamento michuruca, um cesto da pena e depois acaba saindo nada. A inversão de valores tem sido uma evidência da perda das afeições e é um facilitador das afeições limpas, boas que devia haver entre os homens. A perda das afeições por causa de ideologias políticas, isso aqui também é interessante, um outro problema tem a ver com ideologias e afetam a nação nossa. Nessas ideologias, os pais são retirados dos filhos ou os filhos são retirados dos pais. E a educação dos filhos é deixada a responsabilidade de quem? Do Estado. As crianças crescem com a mentalidade de que o Estado é a coisa mais importante. É isso que aconteceu em países comunistas. Não tenha medo de dizer isto. É isto que aconteceu em países totalitários. A família não é quem tem controle sobre as crianças, mas o Estado. Eu mencionei Hitler, mas vão ver as fotos, os filmes, as reportagens das famílias dos que são islâmicos e são muito radicais. Você vê criancinha desse tamanho assim, já crescendo com arma nas mãos. Crianças que estão envolvidas com essas coisas perdem a afeição natural pela vida dos outros, pelas pessoas de um modo geral. São filosofias que vão passando e vão fazendo a limpeza na nossa mente e vão criando em nós a ideia de que nós pais não temos controle sobre os filhos. E essas afeições são básicas para a sobrevivência da raça humana. Quarta coisa, a perda das afeições pode se dar pela ausência, obviamente, da fé em Cristo Jesus. Mas à medida que o tempo passa, que o tempo do fim vai chegando, essas afeições serão ignoradas e os interesses próprios haverão de prevalecer. O senso de amor familiar vai praticamente desaparecer. E guardem isso que esse velho está falando. Serão tempos difíceis, disse Paulo. Irmãos já não amarão mais as suas irmãs. Marcos 13 nós vimos. Marcos 13, 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. E o texto continua. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Não sou eu que disse isso. Foi um tal de Jesus.
filhos haverá, que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Estas palavras são ditas num tempo em que já havia na sociedade alguma coisa. Lembra, o que acontecia no passado é apenas tipo do que vai acontecer em maior grau, em maior medida, à medida que o tempo do fim chega. Esses são os últimos dias, nos quais sobrevirão tempos difíceis. Astorgos é ser sem coração para os amores que deviam ser naturais neste nosso mundo. É possível que alguns dos que me ouvem nesta manhã já tenham experimentado em algum grau a perda de afeições naturais em suas famílias. Eu não quero que vocês se concentrem no aspecto da dor que haverá no futuro, mas que lembrem-se de que o amor de Deus permanece em vocês e Ele vai segurá-los no seu amor. Ele vai guardá-los no seu amor. Eu citei um texto aqui e vou repeti-lo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça mais do filho do seu ventre? Aí o profeta fala uma coisa bela. Mas ainda que esta, a mãe, viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Se vocês são objetos do amor de Deus, vocês, por graça divina, portanto, ficarão livres da perda dessas afeições, porque vocês estarão seguros no amor de Deus. E a minha oração nesta manhã é para que Deus guarde você no seu amor, e assim você não venha a perder afeições naturais. Você tem graça suficiente para voltar a ter santas afeições para com aqueles que você não gosta muito, porque elas são não amáveis. E você venha a ser mais que vencedor por meio daquele que amou você. E assim, astorgoi, nunca seja dito de nós amanhã. Amém.